O vício em videogames passou a ser considerado pela Organização Mundial da Saúde como um distúrbio mental. O distúrbio pode atrapalhar na socialização e no desenvolvimento psíquico. Que o mercado de videogames vem crescendo não é novidade. Cada vez mais, os jogos eletrônicos ganham novas tecnologias e interfaces. O videogame deixou de ser apenas um passatempo. Para muitos, é inclusive uma profissão. Hoje nós temos diversos times, a gente desenvolve diversos campeonatos e esses times eles já são profissionais, são times que têm inclusive dentro do seu grupo psicólogos que ajudam, né, esses atletas a se desenvolverem cada vez mais e com isso eles podem associar a fazer aquilo que se gosta, que se diverte, compondo com a possibilidade de ganhar dinheiro com isso. Agora, o uso excessivo e nocivo desse passatempo tem preocupado a Organização Mundial de Saúde. Pela primeira vez, o vício em videogames passou a ser considerado pela OMS um distúrbio mental. A 11ª Classificação Internacional de Doenças irá incluir a condição com o nome de distúrbio de games. O documento descreve o problema como um padrão de comportamento frequente ou persistente de vício, tão grave que leva a preferir os jogos a qualquer interesse na vida. O que vai dizer é o comportamento das pessoas que se submetem a um jogo. Então, o videogame, assim como qualquer outro jogo, né, que as pessoas utilizam inicialmente como um hobby, mas que isso pode levar essas pessoas a uma dependência a ponto de levá-las a um desconforto, deixando de ser um hábito saudável, passa a ser um hábito nocivo. Então, essa dependência por si só já gera um vício que precisa de um tratamento específico para poder ajudar as pessoas a se livrar desse comportamento. O psicólogo alerta para a importância de não confundir um hobby, esporte ou profissão com um vício. É um limite assim muito tênue, porque para poder ficar bom em alguma atividade na vida, no caso jogar videogame, ele precisa treinar, ele precisa praticar. E quanto mais horas de prática, melhor ele vai ficar. E quanto melhor ele vai ficar, obviamente, se ele descobrir os caminhos de uma profissionalização para poder praticar o videogame enquanto esporte, a ponto de ser remunerado por isso, maravilhoso, ele descobriu aí um nicho, descobriu aí uma profissão. Inclusive, muitos gamers se tornaram, inclusive, designer de games, criando os próprios jogos de videogame ou criando scripts para jogos, inclusive no mundo inteiro, sabe? Então, agora, as pessoas só vão ficar boas em alguma coisa se ela tiver prática suficiente para poder fazer. Sintomas como não ter controle da frequência, intensidade e duração do jogo, priorizar o videogame a outras atividades, continuar ou aumentar ainda mais a frequência com que se joga, mesmo após ter tido consequências negativas do hábito. Quando ficam ausentes, né, do videogame, isso pode levar as pessoas a experimentar sudorese, sua demais, a pessoa começa a ficar agitada, dá uma taquicardia, né, muitas vezes uma aceleração no coração, as pessoas experimentam um isolamento, um comportamento de isolamento em relação aos demais membros da família. Agora, se é só um hábito onde a criança está se divertindo, a criança jovem ou mesmo o adulto está se divertindo e isso não está afetando a vida dele em outras áreas, como a vida profissional, as atividades escolares, atividades físicas, enfim, então está tudo bem, está tudo tranquilo, não há com o que se preocupar. Nesse estúdio de jogos, passam entre 180 a 250 pessoas por dia. Um público que vai de crianças a adultos. Este empresário acredita que espaços de socialização também ajudam a tornar a prática mais prazerosa, pois permite a interação presencial com outros games. Então, hoje em dia, todo mundo tem acessibilidade de ter um computador em casa e o propósito era criar um espaço que agrupasse um volume de amigos, de pessoa, ou tendo ou não tendo um amigo que goste, mas aqui ter a possibilidade de conhecer, interagir, socializar. Isso é muito importante. O ser humano precisa do contato do ser humano, né? E eu tive um exemplo próximo, né, dentro de casa, de ver pessoas se perdendo, vamos dizer assim, com falta dessa interação.